O São Paulo com um a mais desde o fim do primeiro tempo contra a terceira pior campanha do Campeonato Paulista. E não conseguiu fazer o gol mais uma vez, fato que já tinha acontecido contra o Bragantino no final de semana. Vamos falar bastante sobre isso com o Flávio Prado, com o José Manuel de Barros, com o Giovanni Chacon, com o Guilherme Nápoles e também comigo, Guilherme Silva. Só para trazer Flávio e nossa equipe aqui, né, Zé, Chacon, Nápoles, enfim, nossa audiência, a Inter de Limeira é a terceira pior campanha do Campeonato Paulista, é a 14ª colocada de 16 clubes, né? Com 6 pontos em 8 jogos. Se não fosse o empate de hoje, a Inter de Limeira estaria com 5 pontos, a mesma pontuação que Velo Clube e Água Santa, que são as duas piores campanhas do Campeonato Paulista. E Flávio, mais uma vez, não saiu do 0-0. Você até falava agora há pouco, no final do jogo, né, que chances o São Paulo criou, mas não conseguiu colocar para dentro. Chega a ser mais ali um vexame desse São Paulo, considerando, claro, todas as circunstâncias. Hoje começou com o time principal e teve um jogador a mais durante todo o segundo tempo, Flávio. Então, eu não acho o Zubeldia grande coisa como treinador. Mas se o São Paulo finalizou, o Zé Manuel deu estatística aqui 21 ou 23 vezes, chegou na área, ficou perto. Claro que cruza muito e tal, mas o jogador precisa ter um pouco mais de iniciativa. O Lucas Ferreira e o Rian, 24 finalizações, confirma o Zé Manuel. E o Rian Francisco, eles chutaram no gol. Pelo menos tentaram chutar. O resto ficou repetindo aquela bola cruzada óbvia, que é aí a parte do Zubeldia, que não é nada criativo. É super comum. Então, sabe, tem muito de incompetência do treinador, sim. Nós estamos numa fase de pré-temporada, também é normal. Mas também tem muito de falta de criatividade dos jogadores. De fazer o óbvio. Os meninos tentaram, foram as melhores jogadas que o São Paulo teve com o Lucas Ferreira e com o Rian Francisco. Foram os dois que tentaram alguma coisa diferente. Então, meu amigo, a coisa também passa um pouco pela incompetência dos jogadores. E até você falava agora há pouco no final, né? Sobre as críticas da torcida justamente para cima do Zubeldia. Em muitos momentos, essa crítica acaba sendo maior para cima do técnico e não dos jogadores, né? Do elenco como um todo, como foi o caso de hoje que você citou. Aí a pergunta, né, Flávio? Esse trabalho do Zubeldia, você já não é muito fã dele, né? Você deixa claro aqui. Fã. Zero. Exatamente. Nenhuma razão para o Zubeldia estar trabalhando no Brasil. Zero. Não acrescentou nada. É absolutamente comum e você tira a oportunidade de um treinador brasileiro que, igual ele, tem vários, e não tem oportunidade de trabalhar no São Paulo. Vai buscar o cara, paga caro pra caramba, não acrescentou nada ao São Paulo, zero. Quais as participações do Zubeldia? Andou de metrô, dançou fora do campo, saía correndo e agora falou sozinho no jogo contra o Bragantino. Pô, pra isso não precisa trazer ninguém de fora. Gui, Pode falar. Tá tranquilo? Tá no ar. Já tá no ar, então. Só pra trazer uma estatística até, falando dos treinadores anteriores, 2023, os 8 primeiros jogos da temporada valendo, né? Sem contar os amistosos, né? 2023 com o Rogério Ceni, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. 2024 com o Carpini, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Com o Zubeldia 2025, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Mas chegaram a fazer uma estatística que ele era o melhor início de não sei o quê. Que eu falei, vocês estão loucos. O São Paulo teve logo quando ele chegou ano passado, Tele né? Santana, o Muricy Ramalho. E não dá nem pra comparar. Não dá pra dizer. Carpini foi campeão da tal da Supercopa, não foi? Gente do céu. Você não pode nem... Tem coisa que você não pode comparar. Super campeão, né? Não dá. Quando o Abel Ferreira falou aquele absurdo de que a comissão técnica ganhou mais que o Klopp, cara, é uma coisa tão absurda, tão bizarra, que você não pode levar a sério isso, né? E fazer uma estatística comparando o Zubeldia com os grandes técnicos do São Paulo, não dá. Aí é número muito frio, não dá. Provavelmente em 1936, 37, alguém ficou um tempão... Mas aí não dá, né, velho? Tem que colocar o nível dos caras, senão fica complicado. E ainda só pra fechar essa parte do Zubeldia com você, Flávio, estamos numa pré-temporada, né? Você citou isso também, aquela coisa toda. Você acha que terminando essa parte inicial aí de pré-temporada, que é a fase, né, inicial do Paulista, depois chega o mata-mata, qual é o proveito que o São Paulo tirou disso? Ou você acha que realmente vai chegar no mata-mata como
uma terceira, quarta força do futebol paulista, você imagina que dá pra chegar no mata-mata mais forte do que está agora, contando que essa pré-temporada possa ser proveitosa com o Zubeldia, ou nem isso? Não, eu pelo que imagino você tá time, vendo, né? Eu imagino que o time vai crescer um pouco mais, o Oscar vai se adaptando melhor, o time vai se encaixando melhor com o Oscar e pode chegar. Qual é o adversário do São Paulo na chave? Velo Clube. Ah, não. No grupo, tenho aqui. É o Novo Horizontino? Novo Horizontino. Tem aqui pra pegar mais fácil, já peguei aqui. O grupo do São Paulo: Novo Horizontino, Noroeste e Água Santa. Então. O Novo Horizontino tem 11, o Noroeste tem 7 e o Água Santa tem 5. Teoricamente, o adversário será o Novo Horizontino. É jogo igual, pau a pau. O time do Novo Horizontino, a gente viu contra o Santos, é um time muito bem armado, por pouco não subiu para a primeira divisão. Não tem o elenco do São Paulo, mas também não tem a responsabilidade do São Paulo. Foi quem eliminou o São Paulo na temporada passada no Morumbi. Pode repetir. Não seria nada surpreendente. Mesmo que melhore um pouquinho, acho que vai ser um jogo pau a pau. Porque aí o time você olha, o trabalho do Eduardo Batista no Novo Horizontino, você vê um trabalho. No São Paulo é um eterno recomeço. Então, de novo, pré-temporada você tem que descontar, o que é verdade. Será aqueles passeios pela Disney e tal, que você não pode contar. Concordo que jogue uma parte com o time reserva, uma parte com o time titular, até eu concordo. Agora, imaginar que o Zubeldia vai conseguir criar alguma coisa a mais, não vai conseguir. Tem muita dificuldade, ele tem limitações. E aí, o time do São Paulo vai depender de individualidades, que até tem, mas com um conjunto deficiente. Então, fica muito complicado imaginar que... E cá entre nós, né? O São Paulo, ele tem chance nos torneios desse tipo. Mata-mata e tal. O Campeonato Brasileiro, a chance é nenhuma. Ele vai brigar por Libertadores, no máximo, né? Aí vai dar sorte no mata-mata, vai pegando bons adversários, você pode avançar. O Fluminense foi campeão da Copa Libertadores com um elenco inferior a isso que o São Paulo tem, né? Mas com um técnico também muito superior, também isso é verdade. Mas de qualquer forma, mata-mata pode até acontecer, mas eu não apostaria muito que o São Paulo vai crescer assim de uma maneira impressionante a partir da próxima fase, não. José Manuel de Barros, algumas coisas são difíceis do torcedor entender, né? Contra o Bragantino, era um time diferente, o time reserva, o Bragantino é um clube, né, de Série A, mesmo numa fase ruim, estava jogando em casa e tudo mais. Agora hoje é uma circunstância muito pior, né, para esse empate. Um a mais, todo o segundo tempo, com o time principal e jogando, não era no Morumbi, mas jogando ali num estádio que, né, era totalmente São Paulino, né? É o mando do São Paulo, Brasília e tal. É difícil de entender esse empate, hein, José Manuel de Barros? Então, agora a Inter de Limeira fez um grande jogo. No primeiro tempo, incomodou o São Paulo, finalizou tanto quanto, né? O zagueirão lá, o Eduardo Porto, por pouco não faz um golaço. Foi uma baita defesa do Rafael, né? Desviou ali com a mão direita, evitando o gol. Foi um time perigoso no primeiro tempo. Então foi um jogo muito igual, né? A Inter de Limeira conseguiu encarar o São Paulo. Mérito da Inter, demérito do São Paulo, avaliem como quiser, né? Eu olho para uma Inter que foi forte mentalmente, para um time que estava ali com, acho que 5 empates seguidos, sem nenhuma vitória do campeonato ainda, foi e encarou o São Paulo. Agora, claro, quando você olha para um time que tem Caleri, que tem Oscar, que tem Lucas, que tem Ferreirinha e tantos outros, era um time que deveria ter encontrado uma maneira de abrir o placar ainda no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, com o homem a mais, aí fica mais difícil ainda de entender como o São Paulo não conseguiu achar uma brecha, um espaço. Você vai colocar na conta da pré-temporada? Tá pré-temporada ainda, vale tudo pode. Mas também na pré-temporada você tem que ver evolução. Quando o São Paulo joga com os reservas e vai mal, né, e não consegue encontrar o gol com o jogador a mais, os titulares só entraram depois, estava com o time reserva. Aí hoje, contra a Inter de Limeira, e com os titulares, e você não vê o time encontrando soluções, realmente é um fato para você prestar atenção, né? O treinador pode falar, bom, estou começando agora, eu tenho muitos treinos ainda, né? Mas ele está aí desde o ano passado e o time praticamente é o mesmo. Oscar é uma das novidades, das poucas novidades que a equipe tem.
Mas eu acho que, nesse momento, uma decisão, se fosse para ser tomada em relação ao treinador, eu vejo aqui comentários dos torcedores, muita gente querendo ver o Zubeldia longe, citando até nomes de outros treinadores, aquela coisa toda. Se você teria que ser na virada, nome, e não que agora. vem por aí. Né? Se a avaliação da diretoria, que viu ele trabalhar o ano passado, foi para que ele iniciasse o trabalho esse ano, você tem que dar... Né? Você tem que deixar ele fazer a pré-temporada, montar o time primeiro, né? E começar, sei lá, o Campeonato Brasileiro. Tem que dar esse tempo para ele, senão não tem lógica isso, né? Não tem lógica você tomar qualquer tipo de decisão nesse momento, né? Agora, tem uma coisa boa que a gente conseguiu ver no jogo de hoje. O Lucas Ferreira, o Rian Francisco, o Lucas Ferreira especialmente, né? Que o Rian já é mais badalado, né? O Lucas entrou com uma personalidade, pegava a bola, ia pra cima, passava por um, por dois, batia pro gol. Ele sim. São Paulo, se consegue a vitória, eu tenho a impressão que seria por ali. O caminho pra vitória teria que ser não pelo Lucas Moura, nem através do Oscar, que cruzaram um monte de bola para a grande área, né? E os zagueiros ganharam todas. Mas o nome diferente, assim, que veio do banco para mim, foi o Lucas Ferreira e o Rian Francisco. Claro, entre os zagueirões ali, não sobrou uma bola boa para ele colocar na rede, não. Para mim, o destaque foi esse menino aqui, Lucas Ferreira. Foi o fato positivo, se você quiser encontrar um no jogo de hoje. Giovanni Chacon, você sabe, né, que você acompanha muito as redes sociais e com certeza muito também de São Paulo, de São Paulinos e tal. E eu tava vendo aqui, né, alguns torcedores criticando o Zubeldia pela teimosia de não mudar o time. E aí tem até uma estatística por aqui que desde que chegou ao São Paulo, o Zubeldia realizou mudanças no intervalo em apenas 5 jogos oficiais. São 52 partidas, né, pelo tricolor paulista, e ele não mexe no time após o primeiro tempo desde setembro de 2024, em derrota para o Fluminense, que foi pelo Campeonato Brasileiro. Muita gente dizendo que hoje ele deveria ter mexido ali no intervalo para tentar, já com um jogador, né, a mais, né, mudar ali alguma coisa nesse time. Como é que você avalia essa crítica específica e o trabalho do Zubeldia até aqui no São Paulo, Chacon? Olha, Gui, rapidamente, o trabalho do Zubeldia, assim, ele pega o trabalho já começado, né, um ano já iniciado, ele acaba levando aos trancos e barrancos, né, o ano de 2024, e até positivamente, o aproveitamento dele é bom. É melhor do que, por exemplo, do Dorival, é melhor do que do Rogério Ceni, do Crê, por aí vai. Aproveitamento falando, né? A nível de futebol, tiveram boas partidas também na temporada passada. Porém, ele começa com um time que tinha muita dificuldade de finalizar o gol, né? Mas era muito consistente defensivamente. Então perdi os jogos com o Carpini, por exemplo, de 1-0, 2-1 ali, uma coisa bem apertada. E ao longo do tempo, ao longo da temporada 2024, isso meio que esse gráfico vai se invertendo. O São Paulo passa a ter um pouco mais de chances de gol, criar um pouco mais, muito, é verdade, por conta de cruzamentos, e começa a sofrer mais na parte defensiva, mas suporta alguns adversários, como foi o jogo contra o Botafogo, né? O primeiro jogo foi amassado o São Paulo no primeiro tempo no Rio de Janeiro e depois controla no segundo tempo. No jogo da volta, no Morumbi, São Paulo é até melhor do que o Botafogo, cria mais e não aproveita as oportunidades. Então há uma melhora no setor de criação. Só que esse ano é um São Paulo que se expõe muito, principalmente por conta dos 4 jogadores de ataque, o quarteto mágico. Hoje não tinha o Luciano, mas tinha o Ferreira, continuava exposto principalmente no contra-ataque. Então, são coisas que têm que ser sim questionadas, né? E assim, o que eu sinto do Zubeldia, do trabalho do Zubeldia, eu acho que não é nem o que foi, mas o que será. E fazendo a leitura, principalmente do jogo de hoje, num contexto de um homem a mais, contra a pior equipe do campeonato, jogando com todos os seus titulares, não tem desculpa como teve no jogo contra o Bragantino. Ah, mas o Bragantino é uma equipe mais forte do que os reservas do São Paulo. Ah, mas o time do São Paulo reserva não joga junto tantas vezes. Então tem mas estava fora de casa, com mais torcida. Tem diversas desculpas. Hoje não tinha nada. Não tinha o calor excessivo, sol, a torcida era a seu favor, era o time titular e teve um a mais contra a pior equipe do campeonato por 45 minutos, por um tempo inteiro. E não conseguiu criar.
Foram muitos cruzamentos, pouca resolução de uma posse de bola estéril. Hoje não tem desculpa nenhuma. Eu, sinceramente, estou ansioso para ouvir as palavras de Luiz Zubeldia, as justificativas do que aconteceu hoje. Agora, pela leitura do que foi hoje, Zubeldia perdendo o Campeonato Paulista, caindo, seja fase de grupos, quartas de final, semi ou até mesmo a final, acredito que ele não continue em 2025. Não é uma torcida, tá? Eu, como jornalista, eu não tenho nenhum poder e muito menos não posso pedir a cabeça de ninguém, porque eu não gostaria que ninguém pedisse a minha. Não gostaria que fizessem, então não vou fazer a mesma coisa. Mas uma leitura de São Paulo, de quem modestamente está cobrindo aí há 8 anos o clube. Isso daí é um caminho para ou ele apresenta uma revolução no próximo jogo em desempenho e vence o clássico contra o Palmeiras com propriedade, aí você apaga uma partida como essa e coloca como um ponto fora da curva. Mas se mantiver na toada ou poucas mudanças, poucas melhoras, isso daí tem prazo de validade bem determinado e não é daqueles produtos que duram mais de um ano. E na próxima rodada, né, Guilherme Nápoles, o São Paulo pega o Velo Clube, que é a segunda pior campanha do Campeonato Paulista. A pior é a do Água Santa. O que você espera para esse São Paulo agora na sequência do campeonato? E claro, esse trabalho do técnico Luiz Zubeldia. O Chacon falou, né, dessa possibilidade do treinador não terminar o ano. Nas redes sociais já tem muita gente pedindo a cabeça do técnico, no nosso chat aqui no YouTube também. Aquela história também, né? Vai tirar e vai trazer quem, né? Tem algum nome assim acessível no mercado nesse momento? Enfim, é uma dúvida que gera também na cabeça dos torcedores e de toda, né, a galera que acompanha o futebol, o Nápoles. Exatamente, Guilherme Silva. E a gente comentava aqui depois do jogo de sábado contra o Bragantino, e eu falei isso, que o São Paulo precisava fazer 6 pontos em Brasília. Vencer a Inter de Limeira e vencer o Velo Clube, porque são 2 das 3 piores campanhas do campeonato estadual até aqui. E o São Paulo conseguiu fazer um jogo ruim hoje, principalmente na primeira etapa, quando teve 11 contra 11, o São Paulo chegou até mesmo a tomar a pressão da equipe da Inter de Limeira, que ainda não venceu nesse campeonato estadual. O desempenho sob o comando técnico do Zubeldia, desde o ano passado, é muito aquém. É um São Paulo que depende muito de jogadores como o Lucas, agora o Oscar, de um lapso de faro de gol do Caleri, do próprio Luciano, que, querendo ou não, o torcedor do São Paulo, que critica muito, é um jogador que tem estrela, que consegue botar a bola pra rede. Então, o trabalho do Zubeldia no São Paulo não é bom. E sendo muito sincero, Gui, a escolha do Zubeldia foi muito errada. Porque lá atrás, quando o São Paulo foi atrás do Thiago Carpini, o Zubeldia, palavras do próprio Muricy, o Zubeldia desdenhou do São Paulo num primeiro momento. Aí vem o Carpini, faz um trabalho ruim, um trabalho aquém, e o São Paulo novamente vai atrás do Zubeldia. A comissão, a direção do Júlio Casares, Carlos Belmonte, o próprio Muricy Ramalho foram atrás de um treinador que já havia desdenhado do clube anteriormente. Então a escolha do Zubeldia já começa errada aí. Trabalho é muito ruim de fato. Se ele não ganhar do Velo Clube, eu imagino que ele começa a balançar no cargo de técnico do São Paulo. E se perder do Palmeiras no final de semana, aí a coisa fica bem complicada. São Paulo precisa rápido de uma injeção de ânimos. E trazendo só o momento do São Paulo na tabela, Gui, tem 14 pontos, é o líder do grupo, mas o Novo Horizontino é o segundo colocado com 11. Ou seja, a primeira colocação ainda não está definida por parte do tricolor do Morumbi. Ô Gui, só pra aproveitar, desculpa, Nápoles, pegar o mic, só pra levantar um outro ponto, tá? Eu tô muito curioso agora pra saber como é que vai o São Paulo pro Velo Clube. Ele vai manter o planejamento, vai bater o pé e falar, não, vamos poupar. O que eu acho que é o correto, tem que ter personalidade. Se é esse o planejamento, se esse é o melhor para o São Paulo, se ele tá lutando melhor para o São Paulo, tem que manter. O planejamento são os reservas contra o Velo Clube, mantém. Mas agora eu tô curioso se ele não vai sentir, um perdão da palavra aqui, mas o pessoal vai entender, a água batendo um pouco mais alto ali na região, mais das nádegas, agora tem que falar um pouquinho mais correto, né? Batendo ali a água, já começa a se preocupar, falar, não, vou colocar contra o Velo Clube, vou colocar contra o Palmeiras. E isso é o quê? Isso é mudar e colocar e colocar uma sequência de jogadores titulares correndo risco de lesão. Assim, só acho que é algo a se pensar, que ele pode muito bem
mudar o planejamento e colocar os times titulares, já que vem de uma derrota com 1 a mais contra o Bragantino e um empate contra a pior equipe do campeonato até aqui. E só em cima do que o Chacon falou, dessa questão do time reserva, Gui, vale destacar, a gente comentou isso no sábado também. O São Paulo fez uma escolha muito clara no início da temporada, quando ele abre mão de 12 jogadores para trazer Oscar e Wendel. O São Paulo abre mão basicamente de um elenco, de certa forma até que compacto que tinha na última temporada, para ter um time, um 11 inicial muito positivo. Mas o elenco do São Paulo para 2025 ficou defasado em muitos pontos. O time reserva do São Paulo hoje não é um time que encanta o torcedor, tampouco o técnico Luiz Ubeldia, com algumas opções muito questionáveis. Lateral esquerdo, Patrick, por exemplo, é um menino que já está há quase 5 anos no profissional e nunca conseguiu se firmar. A dupla de zaga tem o Sabino, que hoje foi titular por opção do Zubeldia. Ele acha que a saída de bola do Sabino é mais qualificada que a do Alan Franco. Mas a dupla de zaga seria Juan, que é um cara que não caiu nas graças do torcedor. O torcedor ainda critica muito essa opção do São Paulo de querer comprar ele ao fim do empréstimo junto ao Sassuolo e o próprio Sabino. Ou seja, o São Paulo abriu mão de um elenco compacto para ter um time, um 11 inicial muito bom. Lá na frente, pode ser que o São Paulo pague o pato dessa decisão. Para fechar com o Flávio e com o Zé, São Paulo e Velo Clube. Essa questão que o Chacon levantou é importante. Precisando vencer, vocês acreditam, ou qual seria, né, a estratégia, né, de vocês? Manteria, né, essa posição de ir com um time alternativo ou reserva contra o Velo Clube? Ou, por precisar vencer por conta da pressão, colocaria time titular? Time titular jogou hoje, né? Eu ia perguntar, que garantia que tem que o titular vai ganhar? Garantia não tem, mas assim... Eu acho que uma coisa que o São Paulo forte, deveria né, exigir é que não seja expulso nenhum jogador do Velo. Não se expulsar o São Paulo, sai de campo ou expulsa alguém do São Paulo também. Sai alguém do adversário, ele sai junto. Faz diferença. Eu acho que tem que manter o que está planejado. Não esqueçam que estamos vivendo a pré-temporada. Não se pode dar. Se o São Paulo for campeão paulista, eu vou achar aquela história do italiano que fala bela roba, não muda nada. E da mesma forma não pode supervalorizar uma eventual eliminação, um problema. Eu não penso assim. Agora, sei que o São Paulo politicamente vai dar uma cabeça. Se o São Paulo não ganhar o Campeonato Paulista, e provavelmente não vai ganhar, o Zubeldia vai cair. Não acho que seja uma grande perda, é um treinador comum. Agora, só temos que o São Paulo invente um Pedro Álvares Cabral, né? Que agora cada um tem o seu Pedro Álvares Cabral. O Cruzeiro foi buscar um Pedro Álvares Cabral. Só falta o São Paulo ir buscar um desses meia-bocas aí que só trabalha na Arábia e tal e achar que vai resolver aqui. Tá na hora de colocar um técnico mesmo. Um cara que fale a nossa língua, que conheça o nosso futebol, que tenha a nossa cultura e que saiba que a base do São Paulo fez a história do São Paulo. Essas tranqueiras todas estão aí, elas não chegam aos pés. Esse time, de um time que era chamado de Menudos, por um cara chamado Otacílio Pires de Camargo Cilinho, que falava caipira, Jeca não falava português de Portugal, não falava o argentinês do outro, ele falava a língua daqui, ó, do interior. Será que aquele time, que tem algum desses caras aí que consegue fazer o time que ele fez? Então tá na hora de, sabe, colocar o pé no chão. Ou então, um cara que falava, um toscão, um cara tipo o Muricy. Ou então, se quer trazer um cara estrategista, traga alguém como o Minelli, que revolucionou o futebol brasileiro. Então, gente, sabe, chega, né, de invenção, trazer essas tranqueiras só porque fala uma língua diferente.